WW de volta, já quero dar as boas-vindas ao advogado Marcelo Gotke, que é especialista em direito empresarial e integridade corporativa. Está conosco aqui nessa sexta-feira para a gente falar de Americanas. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Que bom tê-lo aqui. Olha, vamos dar início aqui a nosso último bloco para falar do caso da Americanas. A Polícia Federal entrou com um pedido de extradição do Miguel Gutierrez, que é ex-CEO da companhia, foi preso hoje lá na Espanha. Ele é investigado por suspeita de fraudes contábeis que causaram um rombo de mais de 25 bilhões de reais na Americanas. Vamos ver a reportagem. Mesmo que o pedido de extradição seja aceito, a decisão final caberá ao governo da Espanha. Pelo tratado firmado entre Brasil e Espanha, o juiz do caso tem até 80 dias para formalizar o pedido. O mandado de prisão de Gutierrez foi expedido na quinta-feira, dia em que foi deflagrada uma operação da Polícia Federal para elucidar a participação de ex-diretores da Americanas em fraudes contábeis. Como o executivo não estava no Brasil, seu nome foi acionado à lista vermelha da Interpol. Gutierrez se mudou para a Espanha há cerca de um ano. E a suspeita é de que ele tenha saído do Brasil para evitar punições por sua possível participação no esquema de fraude na gigante varejista. As irregularidades na Americanas foram reveladas no começo de 2023, pouco depois de a companhia passar por uma troca de comando. Entre os crimes apurados na investigação estão manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a própria companhia, o rombo ultrapassa os 25 bilhões de reais. Além do ex-executivo, a Justiça também expediu mandado de prisão contra Ana Cristina Ramos Saicali, ex-diretora da companhia. Ela ainda é considerada foragida e estaria em Portugal. Seu nome também foi incluído na lista da Interpol. Em caso de condenação, as penas para os ex-executivos da varejista podem chegar a 26 anos de prisão. Marcelo Gotke. Marcelo, qual é a tua expectativa aí para esse caso? Tem um problema aí com relação à extradição do executivo, daqui a pouco a gente vai falar disso com o Daniel, mas assim, a lista de crimes dessa turma da Americanas é gigantesca. Eu me preocupo um pouco sobre o que representa isso da gestão de grandes empresas no Brasil. A Americanas certamente é um caso bem isolado, né? Olha, eu não consigo afirmar se é isolado ou não, mas os crimes são graves, né, as acusações são graves, e talvez eu arriscaria dizer que outros indiciamentos venham a surgir no futuro, porque esses indiciamentos eles são feitos com base em leis voltadas para o mercado financeiro, para crime de lavagem de dinheiro, que é a Lei 9613, mas a própria Lei de Falência e Recuperação Judicial, que é a Lei 11.101, ela tem alguns crimes tipificados lá. Então, a manipulação contábil não é só um crime previsto na legislação de mercado de capitais, mas ela também é prevista, né, essa atividade, ela também é prevista na Lei de Falência e Recuperação. Então, eu arriscaria dizer que tem outras coisas pela frente. Agora, em relação à extradição, o Brasil não é um país que tradicionalmente extradita pessoas, né, para outros países, né? O Brasil tem uma reticência muito grande. E aí vai ter o problema da reciprocidade diplomática, né? E como o Brasil, ele normalmente não extradita, então eu arriscaria dizer que pode ser que o governo da Espanha se negue a extraditar por falta, ou alegando, né, a questão da reciprocidade diplomática. Mas isso não quer dizer que a pessoa não venha a ser condenada e punida por conta disso, tá? Porque ela pode ser processada na Espanha e o tratado que existe com a Espanha para a extradição fala exatamente isso, ou seja, pessoas brasileiras cometeram um crime no Brasil, mesmo que elas não venham a ser extraditadas, elas poderiam ser processadas, condenadas e cumprir pena na Espanha, tá? Eu acho que quando eu falo que isso é um caso bem isolado, acho que tem um pouco de desejo meu aqui, viu, Marcelo, da gente não ver um caso desse repetir, porque muito pequeno investidor brasileiro e funcionários sofreram demais. A Americanas é uma empresa muito grande. Muito. Né? Vitor, você acompanha a Americanas e o mundo empresarial e de negócios no Brasil há muito tempo. O que você está esperando? Que desfecho você está esperando, pelo menos de curto prazo? Thaís, há uma expectativa, né? Fora essa investigação, né, que é baseada inclusive na delação premiada de 2 ex-diretores da Americanas, há uma expectativa muito grande pela publicação do relatório do Comitê Independente da empresa. Vale lembrar que esse comitê ele foi instalado pela própria empresa, né, pela nova gestão da empresa.
e ele apura exatamente quem eram os culpados ali internamente, e é um comitê, como diz o nome, independente, né? Não tem uma correlação ali com as atividades da empresa. Então, há uma perspectiva do término desses trabalhos ainda esse mês, ao final desse mês, e a perspectiva dessa publicação no começo do mês que vem, nas duas primeiras semanas do mês que vem. Agora, esse relatório, por exemplo, já teve para ser publicado em março, então há expectativa, porém não é certo que vai ser publicado. A partir, então, desse relatório, a gente pode ter uma clareza maior ali, e a expectativa, principalmente das pessoas ligadas ao trio de acionistas de referência, né, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, é de que essas investigações apontem exatamente para o grupo comandado por Gutierrez, que foi preso hoje. Né? Eles, como a própria CPI também, né, acabou ali, não indiciou ninguém, não apontou culpados, né? Foi uma CPI que serviu para deputado fazer corte e jogar nas redes sociais, porque não apontou nada. Agora, a expectativa é essa, que esse comitê, sim, aponte algum caminho, pelo menos, para as investigações, e as expectativas, inclusive, né, de pessoas ligadas ao trio de acionistas de referência, é de que eles estejam em linha ali com o que disseram esses diretores que fizeram a delação e apontaram esse grupo de Miguel Gutierrez como os principais responsáveis por esse rombo. Inclusive, a gente não pode tratar sobre uma coisa completamente trivial, né, Thaís? Porque trata-se de um rombo admitido de 25,3 bilhões, né? Na verdade, a estimativa é muito maior do que essa, né? A dívida é de 33, o roubo é de 25, a dívida da empresa é de 33. Daniel, só um minutinho, deixa eu aproveitar esse gancho do Vitor aqui para ouvir de novo o Marcelo. Marcelo, essa comissão independente, essa expectativa de que novos indícios já aconteçam, como é que você enxerga isso batendo nas referências de governança das empresas aqui no Brasil? Olha, essa comissão que foi instaurada para fazer essa investigação interna, ela é importante. Mas, honestamente, eu não sei se ela vai ser suficiente, tá? A gente precisa ter aí um Estado um pouco mais atuante. E eu não estou querendo apontar dedos para ninguém, tá? Hoje, infelizmente, a gente tem a Comissão de Valores Mobiliários, ela está com um problema de pessoal muito sério. Ela precisa contratar gente, ela precisa ter uma estrutura melhor, precisa ter uma independência administrativa para que ela possa antecipar esse tipo de crise. Logicamente, ela não tem como antecipar todos os problemas, mas hoje ela não tem como fiscalizar isso, tá? E, por outro lado, quando a companhia contrata, né, a sua própria firma para investigar, eu tenho um pouco de reticência em relação, ou ceticismo, melhor dizendo, em relação ao resultado que isso vai trazer, né? Talvez a gente precise ter uma modalidade um pouco diferente aí, em que esse pessoal que vai investigar, ele seja nomeado não pela própria empresa, porque é a empresa que paga, né? E no fim do dia, por mais bem treinados e por mais boa vontade que essas pessoas que trabalham nessas investigações possam ter, né? Me parece que elas ainda estão atreladas ao dinheiro da empresa. Então a gente precisa ter talvez uma reformulação, eu tenho pensado muito nisso nos últimos tempos aí. Eu acho que a gente precisa ter uma reviravolta na governança e ter uma CVM mais atuante para tentar lidar com isso. Eu espero que o governo se solidarize e ele dê uma independência funcional, uma dependência orçamentária para a CVM, para a Comissão de Valores Mobiliários, para que esses problemas eles não aconteçam com tanta força, né? Porque no final do dia o mercado de capitais ele serve para financiar a atividade empresarial, para gerar emprego, para pagar mais imposto, isso que acaba trazendo o crescimento econômico. Se as pessoas não confiam no mercado de capitais, elas não investem, os empregos não são gerados, os impostos não são pagos porque não tem atividade econômica, né? É minha oração aqui, viu, Marcelo? O apoio e a importância do mercado de capitais. Vitor, quer só fazer um complemento aqui? Muito importante isso que o Marcelo falou, eu concordo, inclusive, plenamente com ele, e queria reiterar só uma coisa, né? Que dentro dessa nova gestão da Americanas, inclusive, também corrobora com essa leitura das investigações, né? O próprio presidente, CEO, Leonardo Coelho, ele tem se posicionado de uma forma que exime, inclusive, Lemann, Telles e Sicupira de toda a fraude contábil. Então, talvez a história ainda vá dizer, né? Tem muita coisa ainda para ser revelada. Agora, sobre a extradição, Daniel, o que você pode dizer para a gente da expectativa do governo brasileiro? Thaís, não é uma área que eu domine, mas nós fomos atrás dos advogados que conhecem do tema para ver um pouco as perspectivas de extradição. Bom, Miguel Gutierrez tem dupla cidadania, é cidadão espanhol,
Ele foi morar na Espanha já há cerca de um ano, portanto, antes de qualquer indicativo de prisão. O Brasil e a Espanha têm um tratado de extradição em vigência desde 1988. Porém, o que tem sido a praxe, segundo nos explicaram por parte da Espanha? A praxe, não só com o Brasil, é de impedir a extradição de nacionais seus processados em outros países, mesmo com a existência do tratado de extradição, porque é uma prerrogativa do governo da Espanha mandá-los para o país que está processando ou que condena eventualmente, ou fazer esse processo internamente. A Espanha, segundo as pessoas que nós ouvimos, tem feito isso, tem adotado esse caminho preferencialmente por um julgamento interno. Daí que se prevê que, muito provavelmente, a própria estratégia de defesa de Miguel Gutiérrez vai tentar ir muito por esse caminho. Ele está contratando, inclusive, já advogados espanhóis para isso. Marcelo, vou deixar esses 2 minutinhos finais aqui para te ouvir com relação à reação de outras empresas. O mercado de crédito no Brasil, por exemplo, que você citou, o mercado de capitais, sofreu demais, né? Uma crise de confiança por causa da crise da Americanas. Eu queria te ouvir qual é a tua percepção sobre a reação das empresas em geral, no cuidado, na transparência. Até as empresas do varejo foram muito cobradas a se posicionar e dar transparência para os seus balanços. As empresas de varejo, especificamente, elas vêm sofrendo por um momento macroeconômico difícil aqui no Brasil, né? Então, o varejo vem apanhando desde a época da pandemia, mas não só isso, né? A gente percebe que as empresas de varejo, elas têm práticas de se financiar de maneira muito similar ao que aconteceu com as americanas, né? Então, elas cedem os créditos para banco, né? E elas acabam se tornando devedoras dos bancos, tá? Os bancos antecipam esse dinheiro. Isso é uma prática muito comum. Às vezes para banco, às vezes para os chamados fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs, que até as próprias instituições financeiras fazem isso para conseguir funding para as suas operações, né? Então, o que se percebe é que hoje há uma desconfiança muito grande em relação a esse setor como um todo. Não vai ser fácil afastar essa desconfiança por enquanto. Então, de novo, por 2 motivos. Pelas práticas reiteradas nesse mercado e pelo momento macroeconômico muito difícil. Posso fazer só um comentáriozinho sobre a questão da extradição? É previsto especificamente lá no tratado que a Espanha, ou até o Brasil poderia, deixar de extraditar mesmo, né, o seu nacional, tá? E a impressão que eu tenho é que talvez seja essa a estratégia de defesa, mas o que eu gostaria de apontar é o seguinte: a justiça na Espanha, ela é mais célere e ela é mais ferrenha que a nossa. Então, por conta disso, pode ser que essa estratégia não seja muito boa, porque é uma chance maior deles serem condenados lá do que aqui, viu? Ótimo ponto, Marcelo. Bom, nós conversamos com o Marcelo Gotke, que é especialista em direito empresarial, integridade corporativa, estreando aqui no WW. Espero que seja a primeira de muitas da sua presença e participação aqui conosco. Marcelo, boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite, quando precisar, estou à disposição. Grande abraço e boa noite. Obrigada. Daniel, boa noite, bom fim de semana. Vitor, está de plantão? Não, só sobrou eu, então deixa o Lorival comigo. Obrigada, Vitor, que bom ter você Obrigado, aqui. Prazer estar aqui. O WW termina aqui, uma boa noite a todos.